Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Uma comitiva da Assembleia Legislativa de Minas Gerais esteve essa semana em Uberlândia para uma série de compromissos. Entre eles, foram recebidos pela direção da Band Triângulo e conheceram a estrutura da emissora presente em mais de 120 municípios mineiros. O presidente da Assembleia Legislativa Mineira, deputado estadual Tadeu Martins Leite, do MDB, à frente dessa comitiva, é o nosso convidado do Band Entrevista de hoje. Presidente, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Ricardo, um abraço a você, um abraço aos telespectadores da TV Band, uma emissora tão importante e que abrange tantas cidades importantes do estado de Minas Gerais. Então, muito bom estar aqui no Triângulo Mineiro, especialmente em Uberlândia, acompanhado de vários deputados aqui da região e especialmente podendo bater um papo com você sobre a política, enfim, da nossa região, mas especialmente do nosso estado. Mineiro de Montes Claros, Tadeu Martins Leite, de 37 anos, está no 4º mandato como deputado estadual e foi eleito presidente da Assembleia Legislativa no dia 1º de fevereiro passado. Presidente tão jovem com uma vasta experiência política. Como foi o início dessa trajetória, presidente? Todo dia a gente aprende algo mais, né, Ricardo? Eu acho que a missão da política, de uma certa forma, é isso também. Através das conversas, das visitas que nós fazemos no interior, através dos deputados especialmente, nós aprendemos todo dia. Mas, de fato, fui eleito aos 23 anos de idade, à época deputado estadual, deputado na época mais novo do estado, e hoje no 4º mandato estou tendo a honra e responsabilidade de estar na presidência da Assembleia de Minas. Como eu disse, me honra, mas também entendendo a minha responsabilidade que eu tenho, porque você presidir a Assembleia de Minas, que na minha opinião é a Assembleia mais importante do país, dada a pluralidade e diversidade do nosso estado de Minas Gerais, é um desafio muito grande, mas com muita fé em Deus, com muita amizade, com muita parceria, conversando com os colegas, nós vamos tentar, se Deus quiser, dar o rumo certo nas discussões, né, das políticas públicas do estado de Minas Gerais, através do trabalho que nós fazemos diariamente lá na Assembleia. E é desafiador, né, presidente? São 853 municípios, tem essa pluralidade. Agora, essa iniciativa do senhor de percorrer as várias regiões de Minas Gerais talvez seja crucial para entender essas diferenças dentro do nosso estado. Eu falo muito, sabe, Ricardo, e acho que é um dos objetivos de estarmos aqui hoje também na cidade de Uberlândia, é aproximar, nós precisamos aproximar a Assembleia do interior do estado, né? Através dos deputados, e aqui especialmente nessa região, nós temos uma bancada de deputados e deputadas extremamente atuantes, que no dia a dia, nos finais de semana, estão aqui, né, visitando as cidades, acompanhando os problemas de perto, mas também trazendo muitas soluções através do trabalho de emendas parlamentares, de legislações ou de interlocução junto ao governo do estado. Mas é importante a instituição, ou seja, a Assembleia, também estar próxima das regiões. Então, é exatamente isso que eu estou fazendo aqui hoje, ouvindo, conversando, acompanhado dos meus colegas, mas mostrando que a Assembleia não é uma Assembleia apenas da região metropolitana, não, é uma Assembleia do estado de Minas Gerais e essa região, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste, enfim, é uma região talvez das mais importantes do nosso estado e nós precisamos estar cada vez mais próximos. Próximos em que sentido? Podendo ouvir, entender os problemas, levar as pautas através desses deputados e deputadas para casa, para que a gente dê robustez a diversas demandas que apareçam no dia a dia. Eu sempre falo, Ricardo, que a pauta na Assembleia, nós temos 3 principais missões, digamos assim. É claro, é legislar, criar leis que ajudem, beneficiem a população, destravem as questões todas da burocracia que nós temos no dia a dia, mas também representar aqueles que nos escolheram, né, nas últimas eleições e principalmente, na minha avaliação, uma função muito importante que poucos falam do Parlamento Mineiro é a fiscalização. Você poder fiscalizar as políticas públicas, os recursos, os orçamentos, de uma certa forma, no Estado, mas também no interior de Minas Gerais, né? Então, acho que essas 3 missões nossas são missões fundamentais e que é o tom que nós estamos dando, tentando dar na casa, ou lá na Assembleia, através das nossas deputadas e deputados. Ir além do gabinete, né, presidente? Acabamos de falar, presidente jovem, arrojado, vai a campo e sente ali na pele a necessidade, né, as carências, as virtudes de cada região. Isso faz parte do perfil do presidente. Faz parte e é necessário. E vou te ser sincero, não é só eu não, como presidente ou como parlamentar. De uma certa forma, se você pegar a rede social de qualquer deputado ou deputada estadual aqui da região, você vai ver final de semana os deputados viajando no interior, visitando as bases, vendo os problemas de perto, entregando benefícios, recursos para as cidades. Então, esse acompanhamento e esse pé na estrada, digamos assim, né, as pessoas estarem na estrada, é a função mais importante, na minha avaliação, do parlamento, é você estar próximo, para que a gente consiga entender ou construir legislações ou uma fiscalização mais específica através das nossas comissões
lá na Assembleia, você tem que estar perto das pessoas, você tem que estar na cidade, você tem que estar vendo os problemas de perto. Então esse é um trabalho que eu particularmente gosto muito de fazer, quem me acompanha vê nas redes sociais, praticamente todo final de semana nós estamos viajando, visitando cidades. Como você bem disse, eu sou do norte do estado de Minas Gerais, então viajo muito por lá também, mas agora aproximando a Assembleia dessas regiões juntamente com os deputados, essa é a principal missão nossa, é entender as diversas realidades que Minas tem, mas até porque todas essas realidades desaguam no Parlamento Mineiro e lá nós temos que, com muito diálogo, com muita tranquilidade, construir, né, um texto final, ou seja, uma política pública final lá. Não é fácil você estar num parlamento tão plural como a Assembleia. Nós temos lá deputadas e deputados que pensam diferente, é legítimo e está tudo certo. O importante é todos nós sabermos que nós temos que sentar na mesma mesa e construir um denominador comum, um texto final para ser aprovado, apreciado no plenário do parlamento. E é um pouco disso que eu tento construir e dar o tom lá na Assembleia. A Assembleia é uma casa que tem de ser independente, e não tenho dúvida disso, ou seja, você ter um parlamento independente é fundamental hoje, mas claro, de forma harmônica e dialogando com todos, inclusive com o governo do Estado, com quem nós temos um diálogo muito franco. Repito, com muita independência, mas um diálogo muito franco, sempre pensando no bem da população, né? Existem projetos de Estado e projetos de governo. Em todos os projetos de Estado, vocês são importantes para Minas Gerais, a Assembleia sempre tem de estar junto para ajudar, obviamente, o nosso Estado. E é isso que fomenta o debate. Daqui a pouquinho eu até gostaria de aprofundar com o presidente esse relacionamento Assembleia, governo do Estado, mas ainda, né, atento a esse trabalho, esse projeto de conhecer o Estado, os 853 municípios, fazendo um recorte aqui da nossa região, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, noroeste do Estado, se não me falha a memória, 9, 10 deputados e deputadas estaduais aqui. E a gente está em Uberlândia, que é a maior cidade, a gente costuma falar, é a maior cidade do interior de Minas Gerais. Essa representatividade, né, talvez nunca foi tão grande como nessa legislatura, presidente. O senhor tem essa percepção? Muito, e tenho certeza que faz a diferença. Eu sempre falo, Ricardo, que nos grandes temas, todos esses deputados estão sempre unidos a favor dessas regiões. Claro que o dia a dia, as disputas político-partidárias fazem parte do jogo democrático, é natural que nós pensemos diferentes, mas nos grandes temas, todos esses deputados e deputadas que você citou dessa região aqui, eles sempre estão juntos pensando na região. Isso é muito importante. Para você ter uma ideia, a importância dessa região, desses 9, 10 deputados que nós temos aqui, que representam tão bem essa região. Sim. Lá na Assembleia, nós temos praticamente 4 que são presidentes de comissões muito importantes lá na casa. Ou seja, demonstrando a força dessa bancada, desses deputados, dessa região, também lá no Parlamento Mineiro. Então, é muito importante essa união e, digo de passagem, eles fazem isso muito na prática, volto a repetir, nos importantes e nos grandes temas da casa. E, claro, nós temos que trabalhar para que todas as regiões tenham cada vez mais representantes, né, como os que nós temos agora, que são realmente muito trabalhadores, batalhadores e que defendem de verdade essa região. Presidente, a gente sabe que a pauta ela contempla todo o Estado, mas existem as demandas regionais, né? Pegando como exemplo aqui a CDL Uberlândia, enviou então à Assembleia Legislativa, eu sei que está sendo tratado com muito cuidado pelo senhor aí, um ofício manifestando, né, a posição deles contra aí então esse projeto de lei que prevê, né, um adicional permanente de 2% sobre a alíquota do ICMS de produtos considerados supérfluos, né? Então a Câmara de Dirigentes Lojistas tem essa percepção. Como é que a Assembleia tem tratado, né, esse assunto tão delicado, tão latente aí aos comerciantes? Antes disso, Ricardo, é importante dizer o seguinte: quando fui eleito presidente da casa e graças a Deus eu aproveito a agradecer todos os colegas, deputados e deputadas, e porque fui eleito por unanimidade, ou seja, 76 deputados e deputadas confiaram o seu voto para que eu pudesse presidir a casa, inclusive deputados vinculados e da base do governo. E eu sempre tive um compromisso. Gente, todos os projetos que o governo encaminha para casa, eu vou tramitá-los na casa. Agora, o resultado final, é claro que a opinião do plenário ela é soberana sobre qualquer outra coisa. Então, todos os projetos que o governo do Estado encaminhar, eles serão tramitados na casa, claro, no tempo onde a Assembleia entender por bem, né, para que a gente possa fazer uma discussão mais profunda de cada projeto
especificamente. Especificamente sobre esse é um projeto do governador, do governo do estado, que encaminhou essa sugestão, está tramitando na casa com diversas discussões, audiências, conversas no parlamento, já tem 2 ou 3 semanas que isso vem acontecendo. Então, está tramitando, nós temos que aguardar agora o desfecho final desse projeto, que pode sofrer adaptações, ajustes, mas vamos aguardar agora o desfecho final dele, que imagino eu que nas próximas semanas talvez a gente já tenha algum desfecho. Presidente, vamos fazer um breve intervalo. Na sequência, vamos falar de alguns projetos pontuais que eu tenho certeza que merecem a nossa atenção. O Band Entrevista de hoje, então, recebendo o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Tadeu Martins Leite, do MDB. Depois do intervalo, a gente continua essa conversa e eu espero você. Monte Carmelo foi palco para mais uma edição do Conexão Agro Cicobi Aracop, que chegou à sua 3ª edição. O evento teve como proposta oferecer um espaço para disseminar informações abrangentes sobre tendências, cooperativismo, negócios, cadeia produtiva, economia, meio ambiente, liderança e muito mais. Entre os destaques dos palestrantes estavam Gustavo Loyola e Zico. O cooperativismo também foi pauta no evento e durante o encontro várias pessoas puderam experimentar cafés especiais e premiados da região. Destaque para a experiência dos baristas e o painel Café por Elas. Teve até esse com sabor de caramelo e desenho de coração. Fiquem ligados, em breve mais uma edição do Conexão Agro Cicobi Aracop. Vai pagar conta ou fazer uma fezinha na lotérica? Então compre também a Telecena. São mais de 50 mil prêmios de até 10 mil reais. 5 sorteios de carros por semana e casa todo domingo. Garanta sua Telecena. Sabe aquele lugar onde você tem certeza que vai encontrar as melhores ofertas? É aqui, no Supermercado Bom Preço. Aqui tem açougue, hortifruti, tudo num lugar só para melhor te atender. Já tá planejando o churrasquinho do fim de semana, né? E você sabe onde você vai encontrar as melhores ofertas de carne de toda a cidade? Aqui, no Supermercado Bom Preço. Bom Preço, há mais de 2 décadas no coração do bairro Morumbi. Aqui você não fica na dúvida, é bom preço mesmo. Oi pessoal, a Para Tudo tem uma linha completa de bebidas que combinam com todos os seus momentos. E para saber mais receitas com as bebidas Para Tudo, acompanhe toda semana o Nossa Prosa. Para Tudo, bebidas que combinam com você. Todo mundo sabe o quanto o Araxá é relaxante. A gente que ama natureza e aventura também. Porque nada como uma meditação calma para realinhar a mente ou mergulhar em águas poderosas para trazer toda a energia que perdemos no dia a dia. Algumas pessoas encontram descanso da mente, estimulando a alma. E estamos prontos para elas também. Araxá, você se encontra aqui. Internet lenta na sua empresa? A Flylink tem a solução. Banda larga de fibra ótica e telefonia IP. Contrate a Flylink e turbine sua conexão. Ei, você aí que ainda não comprou o Triângulo da Sorte, corre que ainda dá tempo! Baixe o aplicativo e compre, que tem 280 mil reais em prêmios. E só no 4º prêmio são 200 mil reais. Corre que ainda dá tempo, baixe o aplicativo e compre! Universidade do Agro apresenta AgroBand. Agora na Band você fica muito bem informado. O AgroBand traz para você as principais informações do agronegócio em tempo real. Diariamente no AgroBand News, em 2 horários, às 8h55 da manhã e às 6h48 da tarde. Aos domingos, reportagens especiais às 7h30 da manhã com histórias inspiradoras, tecnologia no campo, o trabalho do produtor rural, sustentabilidade, entrevista e análise do mercado agropecuário com quem entende do assunto. Eu, Everton Fernandes, te convido a acompanhar o programa AgroBand aqui na tela da Band Triângulo. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Tadeu Martins Leite, do MDB. Presidente, mais uma vez, prazer em recebê-lo aqui nos estúdios da Band Triângulo. Falávamos de projeto do ICMS, um outro projeto que eu acredito que é pontual e merece a nossa atenção.
o senhor está intimamente ligado a ele, é justamente recursos para a área da saúde que estavam retidos por questões burocráticas, né, que o senhor conseguiu aí então intervir e liberar essa verba aos municípios. Na ocasião, o senhor inclusive estava como governador em exercício em Minas Gerais, né? Verdade, uma honra que tive nesse momento. Esse, na minha opinião, Ricardo, eu acredito que é um dos projetos mais importantes que nós aprovamos nesses primeiros 6 meses, digamos assim, de Assembleia. Foi um projeto construído por todos os deputados e deputadas, ele é de autoria coletiva de toda a casa. E o que fala esse projeto? Esse projeto simplesmente ele desbloqueou em torno de 2 bilhões de reais de recursos da saúde que já estavam nas contas dos municípios, de mais de 780 municípios de todo o estado de Minas, inclusive vários dessa região aqui, mas que não podiam ser utilizados pelas prefeituras por questões burocráticas. Ou seja, era um recurso que estava vinculado a um objeto, a um convênio específico. O prefeito já tinha executado esse convênio ou esse objeto com recurso porventura próprio da prefeitura, pela morosidade do recurso chegar lá, e ele não podia utilizar esse recurso que estava já na conta da prefeitura, por exemplo, para comprar um raio-x, que era uma demanda muito importante da população. Então, o que esse projeto fez? Chegou e destravou, desbloqueou esse recurso que dá em torno de 2 bilhões de reais e 780 municípios foram ou serão beneficiados. E como você disse, eu tive uma dupla honra. A honra de, primeiro, estar como presidente da casa, deputado estadual e junto com todos os outros colegas construir esse projeto. E a outra honra foi de ter tido a oportunidade de, na época que eu estava respondendo pelo governo, ou seja, como governador em exercício, por uma viagem do governador Romeu Zema e do vice Matheus Simões, tive a vontade de sancionar como governador essa legislação também tão importante que, não tenho dúvida, vai impactar vidas de vários mineiros e mineiras na ponta, né, de todas as nossas regiões através desse recurso. Então, é isso que faz a gente ter, de fato, enxergar a importância da gente fazer essas discussões dentro da casa e dentro da Assembleia. Ou seja, um projeto como esse, nós liberamos 2 bilhões de reais, porventura, que estavam paralisados. Então, as discussões que acontecem na casa são discussões muito profundas, algumas mais rápidas, outras nem tanto, porque vai depender muito do dia a dia que nós temos lá de discussões. Nós temos mais de 23 comissões na Assembleia, ou seja, onde elas aprofundam realmente nos temas, nos projetos, fazem audiências públicas, escutando as pessoas, escutando, né, a população, as cidades, para depois o projeto ser aprovado, porventura, ou não. Eu te falo, Ricardo, que quase todos os projetos que iniciam ou que chegam à casa, ou chegam à Assembleia, eles saem de forma muito melhor do que entraram na Assembleia, exatamente por conta dessa discussão aprofundada dos deputados. É importante nós lembrarmos que, como eu já falei aqui mais cedo, naquela casa, ou seja, na Assembleia de Minas, nós temos 77 parlamentares, representantes, que representam e que estão no dia a dia de todas as regiões do Estado. Eu costumo dizer que quem tem realmente um conhecimento, a radiografia verdadeira do Estado de Minas Gerais é a Assembleia de Minas. Porque, como eu disse, através dos seus representantes, dos seus parlamentares, eles estão espalhados em todas as cidades. Então é muito bom você ter a oportunidade de ir lá, ao lado desses colegas, fazer um aprofundamento dessas discussões e poder entregar uma legislação, porventura, como essa, para todo o Estado de Minas Gerais. Presidente, outro assunto bastante sensível, a educação, né, tem o projeto do ICMS da educação que prevê, vamos dizer assim, a distribuição justa dos recursos aos municípios, né? Como que o senhor vê esse projeto, como que é essa distribuição hoje, quanto o projeto ele avança na educação em Minas Gerais? Esse, Ricardo, essa é mais uma vitória da Assembleia de Minas. Esse foi um projeto do ICMS da educação, a primeira Assembleia, ou a única, na verdade, Assembleia de todo o país que votou esse projeto com autoria legislativa, ou seja, todos os outros estados, quem encaminhou para a Assembleia o projeto de aumento do ICMS da educação foi o governo do estado, dos outros estados, enfim, o Poder Executivo. No caso da Assembleia, os deputados se debruçaram, aprofundaram sobre o tema, conversaram de forma exaustiva sobre esse tema e conseguimos entregar uma legislação também muito boa para o Estado de Minas Gerais, especialmente para a educação. O que é essa legislação? De uma certa forma, de forma muito superficial, mas para que o telespectador possa entender, nós vamos, ou seja, essa legislação ela vai beneficiar, bonificar as prefeituras que investirem melhor na educação das suas cidades. Ou seja, o prefeito que investir melhor sobre alguns critérios que estão lá nessa legislação, em cima de alguns critérios, eles podem ter até 10% do ICMS para a sua cidade,
pelos investimentos que fizeram na educação. Ou seja, incentivando os municípios, os prefeitos, as prefeituras a cada vez mais colocar mais recursos, mais qualidade de investimentos na educação. É natural que a gente fale isso, mas na prática nós temos que mostrar, Ricardo, se a gente quer melhorar a vida das nossas cidades, do estado, do nosso país, ainda nós temos que investir muito também na educação. Então, acho que essa é uma forma de nós fazermos uma sugestão de investimento na prática e falo aqui mais uma vez, projeto construído, sempre, claro, com muito diálogo, dialogando Sim. muito com o governo do estado, mas construído pelas deputadas e pelos deputados da casa e entregamos, votamos em torno de 2 semanas. Demorou um pouquinho para votar, porque nós temos hoje, Ricardo, em Minas Gerais, talvez a legislação mais complexa de ICMS de todo o país. Nós temos em torno de 18, 16 critérios de ICMS na legislação de Minas Gerais. Então, é claro que você não podia fazer algo de um dia para o outro, porque você poderia ter problemas na prática. Mas, graças a Deus, conseguimos fazer uma grande legislação, investindo na primeira, na saúde, como nós já falamos sobre essa, e agora na educação também, bonificando as prefeituras que investirem melhor no seu serviço. O que chama a atenção, presidente, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou a criação do primeiro programa de proteção de atuação das mulheres na política em âmbito estadual do Brasil, voltando a assegurar aí o pleno exercício do trabalho das parlamentares. O que visa esse projeto especificamente? Esse projeto é um projeto fundamental, especialmente no momento que nós estamos vivendo. É inadmissível, Ricardo, e aqui eu quero falar aos telespectadores, que nós estamos tendo hoje deputadas, vereadoras, não só em Minas Gerais, mas do Brasil como um todo, sendo ameaçadas abertamente, especialmente neste caso, pelo trabalho que elas estão fazendo na área política. Então nós aprovamos a primeira Assembleia, como você bem disse, que aprovou um projeto de combate à violência à mulher na política, foi a Assembleia de Minas. Exatamente para a gente fazer essa discussão de forma aberta e principalmente mostrar que nós não vamos aceitar intimidações, não vamos aceitar ameaças às parlamentares, seja na Assembleia, seja nas câmaras de vereadores, a nenhum deles, mas especialmente às mulheres. Nós não vamos aceitar essa questão. Então essa legislação é mais uma demonstração, ou é também uma demonstração dessa força da Assembleia, dessa força dessa discussão na pauta, que é uma pauta importante e cara para todos nós. Presidente, acredito em vários projetos para a gente pontuar aqui, mas o tempo é curto, então eu já vou reforçar o convite para a próxima entrevista. Tá, mas não posso deixar de perguntar a relação hoje da Assembleia Legislativa de Minas Gerais com o governo mineiro, com o governador Romeu Zema, como está essa relação, esse trabalho conjunto? Ricardo, eu falei aqui mais cedo e repito, eu entendo o meu modelo de política e de parlamento, eu entendo o seguinte: ninguém é obrigado a pensar igual a ninguém, mas nós somos obrigados, ou é necessário, que sentemos na mesma mesa, entendemos todos os lados e vamos tentar achar uma solução em conjunto. Então, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: a Assembleia é uma casa de todos, inclusive do governo do Estado. Lá nós temos hoje, através de um trabalho com muita independência, mas nós temos que manter a harmonia e o diálogo, e é o que eu faço com frequência com o governo do Estado. Sento com frequência com o governador Romeu Zema, com o vice Matheus Simões, são pessoas bem intencionadas, querem melhorar e ajudar o Estado cada vez mais. Nós temos problemas, obviamente, no Estado como um todo, e muitos deles cabem também a gente ter parcerias com a Assembleia. Da mesma forma, eu faço com o governo federal. Essa última semana, eu recebi o 8º ministro do governo federal lá na Assembleia. Praticamente todos os ministros do governo federal esteve comigo. Praticamente todos os ministros que vieram a Minas Gerais fazem questão de visitar a Assembleia, e não é visitar o Tadeu, é visitar o Poder Legislativo, porque entende e reconhece também a importância do Parlamento Mineiro no dia a dia das pessoas de todo o Estado de Minas Gerais. Então, o relacionamento com o Poder Judiciário é da mesma forma, com o Ministério Público da mesma forma, com as entidades e instituições também é da mesma forma, e também com o governo do Estado. Então eu acho e repito, a Assembleia é uma casa de todos, é uma casa do Norte de Minas, do Sul de Minas, do Triângulo Mineiro, do Noroeste, do Alto Paranaíba, enfim, de todo o Estado de Minas Gerais. Então é dessa forma que eu gosto de me pautar, tendo a oportunidade de conversar com todos e, graças a Deus, repito aqui, o relacionamento hoje, o diálogo com o governo do Estado é dos melhores, para que juntos a gente tente achar os caminhos que vão ajudar o Estado de Minas Gerais. Aqui nós temos, como eu falei mais cedo, nós temos alguns projetos que são de Estado e outros de governo. Os projetos de Estado, ou seja, que realmente são importantes para o Estado de Minas Gerais, nós temos que estar juntos para ajudar todos os mineiros e mineiras espalhados
em todo o estado de Minas Gerais. Esse trânsito que o senhor tem, esse trânsito que a Assembleia Legislativa hoje tem, nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, igual o senhor está aqui, né, visitando as cidades de perto, isso acaba implicando, por exemplo, em políticas públicas, no desenvolvimento do trabalho dos deputados e deputadas de Minas Gerais. A gente acabou de falar aqui desse primeiro programa de proteção à atuação das mulheres na política, inédito no Brasil, né? Ele serve de exemplo para outras casas legislativas e nessa troca de experiência reflete no resultado final do trabalho de vocês? Certamente. A Assembleia de Minas, há algum tempo, ela já vem sendo modelo para várias outras assembleias no país afora. Não só pelo seu corpo técnico, não só pelas pessoas que ali estão, mas especialmente e principalmente pelos projetos que são aprovados na Assembleia. Vários projetos aprovados na Assembleia viraram modelo para o Brasil como um todo. Esse eu não tenho dúvida que será mais um desses que vai virar, de uma certa forma, uma inspiração para outras assembleias, para que também façam essa discussão nesse mesmo caminho. Mas a discussão com os parlamentares, com os deputadas no interior do Estado é que nos dá essa visão de um todo. A Assembleia não é uma região, a Assembleia não é uma parte do Estado. A Assembleia é o Estado de Minas Gerais. Como eu repito aqui, lá nós temos todos os representantes de todo o Estado. E essa sensibilidade que todos os deputados e deputadas têm, através das suas visitas nos finais de semana, no dia a dia, é fundamental para casa. Eu falo muito e eu sou abertamente, Ricardo, um defensor das emendas parlamentares. As emendas parlamentares eu sempre reforço e digo o seguinte, que quem vai conseguir enxergar o buraco na parede da escola, da cidade, do interior do Estado, de vez em quando não é o governo do Estado. Porque o governo do Estado está em todo o Estado também, mas fica por conta dos problemas macros. O buraco da parede, porventura, da escola estadual da cidade X é o deputado estadual que está lá no dia a dia que vê e que, através da sua emenda parlamentar, consegue resolver um problema, consegue construir um telhado para uma escola onde os alunos estavam tendo, porventura, dificuldades para ter um aprendizado. Então, esse trabalho do dia a dia, no interior do Estado, que todos os 77 parlamentares fazem, e repito aqui, só você olhar a rede social dos deputados, você vai ver isso na prática, é que faz a diferença, é que faz as coisas acontecerem na Assembleia de Minas. Presidente, estamos às vésperas de eleições municipais. Qual que é a expectativa do senhor? Como é que o senhor vê essa nova eleição se aproximando, né? A gente sabe que muitos representantes da Assembleia Legislativa costumam disputar aí as prefeituras municipais. Qual que é a expectativa do senhor para eleições de 2024? É aguardar, Ricardo. Na minha avaliação, as eleições ainda estão muito longe. Claro, nós está se avizinhando ano que vem, mas ainda está muito longe. Eu acho que quem tem a intenção de ser candidato, né, são os pré-candidatos para o Estado como um todo, eles ainda têm muito tempo ainda para trabalhar, para mostrar o serviço e o dia a dia. E a Assembleia tem que estar focada agora nos temas para o Estado de Minas Gerais, os temas da casa, os temas que realmente vão importar para a população, para o Estado de Minas Gerais. E claro, é natural que vá aproximando as eleições municipais, as coisas vão se esquentando cada vez mais, né? O que eu espero, torço, é que tenhamos lá na frente eleições limpas, eleições abertas, corretas, menos polarizadas, porque eu acho que, independente dos lados, eu acho que a polarização no dia a dia, ela atrapalha muito o trabalho, especialmente do Legislativo, e aqui eu quero agradecer muito aos deputados, como eu disse, cada um tem lá a sua opinião político-partidária, a sua opinião ideológica, e claro que isso também chega no plenário. Mas na hora de fazer as grandes discussões, nos grandes temas, todos deixam de lado essas discussões e focam nos temas centrais, como é o caso do projeto da saúde que nós aprovamos, é o caso do projeto da educação, da violência contra as mulheres, enfim. Então, os grandes temas, todos abrem essas discussões político-partidárias, ideológicas e focam no tema central para o Estado de Minas Gerais. Presidente, o senhor está estreando aqui no nosso Band Entrevista, que volte mais vezes, né? Que mensagem o senhor deixa para o nosso telespectador aqui do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste do Estado? Apenas o meu abraço, dizer da minha felicidade de poder estar aqui mais uma vez nessa região. Já tinha vindo aqui várias outras vezes na região, como presidente da Assembleia é a primeira vez, e venho aqui com um único objetivo, apenas de aproximar realmente a Assembleia de Minas dessa região, uma região tão importante para o nosso Estado, ou seja, através dos nossos deputados que já atuam aqui no dia a dia, nós já temos aqui, recebemos lá na Assembleia todas as demandas, né, de toda a região, mas acho que é fundamental e é o que tentamos fazer aqui hoje, aproximar também o Parlamento Mineiro, a Assembleia de Minas dessa região, como eu disse, muito importante, então estamos à disposição lá na Assembleia para todos os amigos aqui do Triângulo, do Noroeste, do Alto Paranaíba, enfim, para todos vocês.
Presidente, em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui no nosso Band Entrevista. O convite já está mais que reforçado para retornar. Se Deus quiser, vamos voltar sim. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Sei que aí são líderes de audiência, aí, um trabalho muito importante de informação e informação correta à população. E é isso que a gente precisa hoje, de levar a informação realmente verdadeira, que importa para toda a população do Estado de Minas Gerais. Nosso muito obrigado. O Band Entrevista de hoje, então, recebendo o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Tadeu Martins Leite, do MDB. A você de casa, o nosso muito obrigado. Nos encontramos no próximo Band Entrevista.